Atos capítulo 17, 16 em diante. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a outro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os do morto. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso que ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que traz sempre ensinamentos e também relatos do que aconteceu no passado, e nós te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, que a sua vida foi, depois de salvo, transformado, foi um legado, um exemplo para o cristianismo. E aqui nós te agradecemos pela sabedoria que tu desse a esse homem, que realmente pregou na grande capital da filosofia, Atenas, e mostrou que tu és um Deus poderoso. E assim nós te agradecemos pelo registro da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Aleluia. Queridos, que bom que você está aqui nesta noite para ouvir uma palavra de Deus. E eu quero, baseado nesse texto um pouco longo que nós lemos, você pode transformar o seu mundo. Você
pode transformar o seu mundo, por aquilo que Deus já fez na tua vida, por aquilo que Ele está fazendo na tua vida, por aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Você pode transformar o seu mundo ao seu redor. Você não pode transformar o mundo inteiro, mas começando na tua casa, começando na tua vizinhança, começando na tua rua, no teu bairro, você pode ser um agente transformador de Deus. Existem pessoas que conseguem mostrar-nos o tamanho, muitas vezes, da nossa inércia, da nossa incompetência, da nossa pequenez, da nossa insignificância, sem apontar o dedo, sem nos acusar, apenas com a sua própria vida altruísta e de exemplos nobilíssimos daquilo que eles fizeram. Se você quer mudar a sua realidade, o seu mundo em sua volta, se você quer transformar as coisas que estão próximo a você, você precisa enxergar a realidade das coisas, daquilo que rodeia você, com os olhos de Deus. Paulo, ele não transformou Atenas toda, mas muitas vidas foram transformadas, muitas vidas foram tocadas, porque ele olhava a cidade não com os olhos naturais, mas ele olhava com os olhos de Deus, e ele via a ignorância espiritual que parava na cidade de Atenas. E nós temos, não só em Paulo, mas mesmo na nossa época, nós vemos volta e meia pessoas altruístas, pessoas fazendo nobres atitudes e ações que dão exemplo para a igreja e exemplo para a sociedade. Nós vemos exemplo de pessoas que fizeram algo para mudar a realidade negativa que estava em sua volta. A Bíblia e também até mesmo a história secular é nobre em mostrar, em revelar pessoas que com o seu ato altruísta ou com Deus na vida transformaram toda a realidade negativa que estava em sua volta. Por exemplo, eu estava lendo a história de um homem que ele foi reitor da Universidade de Hampton Beach, lá nos Estados Unidos, e ele adotou 10 crianças de diversas partes do mundo. Ele adotou, por exemplo, o menino da FEBEM de São Paulo, capital. Ele veio também ao Brasil e adotou uma criança cega, surda e muda lá da cidade de João Pessoa, Paraíba. Ele adotou uma coreana com síndrome de Down. Ele adotou uma africana tetraplégica e assim mais 6 pessoas com outros tipos de problemas. O que faz uma pessoa ser movida a fazer isso? É olhando o mundo com os olhos diferentes. É algo especial de Deus na vida dessa pessoa. Em meados do século passado, um homem que vivia na África do Sul resolveu insurgir-se contra o sistema perverso e famoso que foi conhecido no mundo, o apartheid, e assim ele tornou-se o preso político mais famoso do mundo. Eu estou falando de Nelson Mandela. Permaneceu 27 anos na cadeia porque ele resolveu realmente não concordar que os negros não tivessem o mesmo direito dos brancos. Mais tarde, esse homem insurgiu, ficou preso, passou 27 anos terríveis na prisão. Mas esse homem, ele foi perseverante e ele não teve ódio dos seus algozes, mas ele foi na prisão sempre determinado com uma palavra, e mais tarde ele tornou-se o presidente da África do Sul, do país que manteve ele 27 anos preso porque ele não concordava que
os negros não tivessem o mesmo direito dos brancos. O que fazem os Médicos Sem Fronteiras, que abandonam carreiras promissoras de grandes possibilidades de sucesso, quem sabe, concretos no seu país, para socorrer pessoas que estão nas guerras, para socorrer países que estão em guerra, para socorrer países que estão sofrendo terremotos, que estão sofrendo alguma situação. Por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, há anos ou já décadas, deixaram sua carreira de sucesso e foram para a antiga Ruanda, onde milhares e milhares de pessoas fugiram da guerra para outro país, o antigo Zaire, e nessa época eles socorreram e foram ajudar milhares de pessoas, porque a guerra civil nesses países já havia matado mais de 500 mil pessoas, e os Médicos Sem Fronteira foram lá socorrer. Ainda temos os Médicos Sem Fronteira, que eles deixam as carreiras promissoras e vão para alguma parte do mundo para socorrer pessoas. O que faz essas pessoas fazer isso? A Bíblia relata, por exemplo, de um grande rei que veio contra uma cidade, mas nessa cidade tinha um sábio pobre, e ele livrou a cidade desse perverso rei pela sua sabedoria. A história bíblica e secular é rica em revelar as pessoas que tiveram atitudes altruístas, que com seus atos mudaram o mundo que estava em seu redor, e isso fala muito alto ao nosso coração. Diante de tantos exemplos, veio uma pergunta à nossa mente: o que torna essas pessoas tão especiais? O que torna essas pessoas tão altruístas? Qual o segredo que leva essas pessoas a se comoverem pelos outros e fazerem algo para ajudar as pessoas? Essas pessoas foram tocadas por um alvo, mas muito mais temos que ser tocados, muito mais nós que temos Cristo na vida, temos a verdade do Evangelho, temos o poder transformador da palavra. Nós não podemos ficar com braços cruzados, nós temos que olhar o mundo ao nosso redor com os olhos de Deus, para que possamos ser tocados, para que possamos ser atingidos pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus, para levar esperança, para levar boas novas ao mundo que está ao nosso redor. Esses homens, essas pessoas altruístas, são seres humanos altruístas, porque eles viram neles próprios a possibilidade de transformar o seu mundo ao redor. E você que tem Jesus na vida, e você que tem Deus na vida, e você que é um crente, você precisa olhar ao teu redor e dizer não aquilo que você é acostumado a dizer, não tem mais jeito, mas você precisa olhar com os olhos de Deus e dizer, tem jeito. Esse mundo ao meu redor, aonde eu estou vivendo, por mais negativo que você olha com os olhos naturais e vê só negatividade, mas em nome do Senhor Jesus, olhe com os olhos de Deus e você vai ver possibilidade de transformar o mundo em tua volta. Esses homens enxergarem em si mesmo a capacidade de transformar a situação negativa em sua volta. E quanto mais você que tem Deus na vida, você que tem Deus na vida, a possibilidade de transformação de muitas coisas que estão em tua volta, em teu redor. Meus queridos, nós vemos que Paulo, ele pertence a esse grupo de pessoas altruístas, dispostas a fazer a diferença em todo tempo e em todo lugar. Aonde Paulo chegava, ele olhava para as coisas ao seu redor com os olhos de Deus.
Paulo, um homem que nunca se aquietou na vida, perseguido em Bereia, é levado para Atenas, e lá o seu espírito se comovia em si mesmo, por ver a cidade entregue à idolatria. Ele começou a ver a cidade com uma idolatria pungente, com uma idolatria terrível. Cada dia parece que aquele povo se entregava mais à idolatria. Paulo, ele começou a ver, e ele não foi acusando, ele não foi apontando o dedo, ele não foi dizendo, vocês vão tudo para o inferno, ele não foi dizendo, vocês estão totalmente errados. Ele usou de sabedoria. E eu quero dizer, você é crente, e o crente ele precisa ser prudente e simples. Ele precisa usar de prudência, mas ele tem que usar de sabedoria para falar do evangelho. Paulo, um homem que nunca se aquietou, era um verdadeiro agente de transformação das situações negativas. Aonde Paulo estava, muitas vezes era rodeado de negatividade. Quantas coisas, quantos embaraços, quantos momentos complicados Paulo passou na vida, mas ele olhava não com negatividade. Ele, da negatividade, tirava poder, da negatividade ele tirava força para prosseguir a sua jornada, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem esse problema, que você não está enfrentando situação negativa, que não tem obstáculo, que não tem barreira. Tudo isso tem na tua caminhada, porque o céu não é aqui. Nós estamos num mundo que tem aflição, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, olhe com os olhos de Deus, e da negatividade você vai tirar coisas positivas para acontecer na tua vida e no campo que está ao redor de você. Paulo, ele mudava a realidade. Nós vemos, se você quiser mudar a sua realidade e transformar o seu mundo, você precisa chegar a essa realidade que lhe rodeia com os olhos de Deus, andando pelas ruas de Atenas. Paulo, ele não se deslumbrou com a impotência dos grandes prédios, da grandeza daqueles prédios que já na época era de tirar o fôlego. Ele não se deslumbrou com isso, mas Paulo começou a enxergar a cidade de Atenas com os olhos de Deus, e assim ele começou dentro dele, ele começou a ter um tipo de revolta. Esse povo é muito idólatra, era uma cidade de idolatria, mas agora ele usou de sabedoria para falar das verdades do evangelho. Meus queridos, eu estou convencido de que muitas vezes a nossa imobilização, a nossa apatia, o nosso fracasso, muitas vezes na evangelização, provém de estarmos encantados com a cor, com o brilho daquilo que nos rodeia. Paulo não foi influenciado pelas coisas da cidade de Atenas, pelo brilho da cidade, pelo movimento da cidade, pela filosofia que ali reinava na cidade. Ele era tocado e movido pelo poder do Espírito Santo, e o interesse dele é um só: eu preciso, com a graça de Deus, com sabedoria, transformar alguma coisa nessa cidade. Alguma coisa precisa acontecer nessa cidade. Chegou o tempo de você olhar para as cidades com os olhos de Deus. Você precisa olhar o teu bairro, olhar a tua rua com os olhos de Deus. Eu não sei aonde você mora, eu não sei o endereço de todos os crentes, mas uma coisa eu sei: não importa onde você mora, o bairro que você mora, a rua que você mora, por mais situações negativas que tem na rua, que tem ao lado da sua casa, à direita, à esquerda, na frente ou atrás, não importa. Importa que a tua casa tem que ser um pedaço do céu. Importa que a tua casa é um lar aonde mora o Senhor.
casa, e as pessoas precisam olhar para a tua casa e ver que a tua casa venha a ser um pedaço do céu, que a tua casa é uma casa de harmonia, é uma casa de paz, é uma casa de alegria, é uma casa aonde o Senhor reina, porque a tua casa é a casa aonde o Senhor tem que ser absoluto na tua casa. Provavelmente nós vemos que você, quem sabe, está ali nessa rua, está ali nesse bairro, e você olha muita coisa e diz, é difícil, não tem jeito, não tem como mudar essa situação. Eu quero dizer, comece a olhar com os olhos de Deus, e tem jeito para mudar sim, porque você é o canal competente, você é o instrumento de Deus, você é realmente o instrumento para fazer a diferença nesse bairro, nessa rua. Se Paulo tivesse na sua casa, se Paulo tivesse na sua rua, como ele veria as coisas? Paulo chegou em Atenas, e ele não se vislumbrou pela grande cidade de Atenas, mas ele se moveu dentro dele, o Espírito de Deus se movia. Ele disse, eu preciso ser um agente transformador dessa cidade. Você, meu irmão, foi chamado para ser um agente transformador nesta rua, nesse bairro e nessa querida cidade de Blumenau. Essa semana eu estava em Brasília, e andando em Brasília, uma cidade com os olhos naturais, quem sabe, provavelmente uma das cidades mais modernas do mundo, porque foi uma capital projetada, que está nessa semana comemorando seus 63 anos. Paulo, se tivesse em Brasília, o que ele veria? Aquela cidade, aquela super cidade, aquela cidade com avenidas largas, grandes, uma cidade super moderna. Quem sabe Paulo não ia se encantar com isso? A gente vai em Brasília, se encanta com muita coisa, porque foi uma cidade totalmente projetada. Mas Paulo, se tivesse em Brasília, e eu estava olhando para esse texto e lembrando de Paulo em Atenas, e lá em Brasília eu estava olhando assim, porque conversando com algumas pessoas ali em Brasília, nós ouvimos alguns relatos espantosos, e Paulo, eu creio que ele veria em Brasília a tristeza dos habitantes presos a superquadras, solitários. Quem sabe Paulo veria uma das cidades com maiores taxas de divórcio, de prostituição e de adultério, de traição, uma cidade imersa no espiritismo, esoterismo e muitos outros males que revoltam o íntimo, que revoltariam o íntimo de Paulo se ele tivesse em Brasília. Meus queridos, se Paulo viesse, por exemplo, em Blumenau, o que ele veria? Nós temos, quem sabe, um certo orgulho de dizermos que moramos em Blumenau, uma cidade famosa no Brasil pela cultura germânica, os prédios com estilo germânico, as ruas do centro bem cuidadas, e dos bairros também, o prédio da prefeitura, quem sabe encanta, chama atenção, e a gente passa por ali, toda hora tem gente batendo fotografia. Quem não quer bater uma fotografia dos pontos turísticos de Blumenau, e principalmente da prefeitura, de alguns outros prédios? Alguns se vangloriariam por Blumenau ser a famosa cidade da Oktoberfest, a capital nacional da cerveja. Muitos têm um orgulho disso, mas Paulo, o que ele veria na nossa cidade? E nós, como cristãos, o que estamos vendo na nossa cidade? Sem dúvida, Paulo veria uma cidade onde o índice do consumo de bebidas alcoólicas é elevadíssimo. É uma cidade mergulhada na prostituição, no adultério, nas práticas alarmantes de tantas
drogas e coisas terríveis que acontecem em nossa cidade, e muitas vezes nós estamos estamos apáticos a isso. Muitos que professam a fé evangélica dizem que são protestantes, mas não protestam nada. Infelizmente, nós estamos nessa cidade, aonde é conhecida a cidade evangélica, a cidade protestante, mas os protestantes, o que estão protestando? E nós, que somos evangélicos, temos que protestar contra o erro, contra o pecado, contra aquilo que não agrada ao Senhor. Meus irmãos, nós vemos que Paulo, se tivesse em nossa cidade, sem dúvida, ele veria uma mocidade, uma juventude que está sendo terrivelmente influenciada por tantas coisas más. Quem sabe as drogas que têm feito um estrago terrível no seio das famílias. Uma cidade onde milhares de pessoas vivem perdidas, sem sentido, sem objetivo na vida. Muitas pessoas tirando a sua própria vida. Paulo veria tudo isso. E você que é crente, você que tem Deus na vida, você precisa olhar para essa cidade de Blumenau com os olhos de Deus, e não dizer que essa cidade está totalmente perdida, ou está perdida, não tem mais jeito. Não, tem jeito, porque Jesus ainda não veio e você está ali para fazer a diferença. Tem jeito, porque você está nessa rua, você está naquele lugar morando, não é por acaso. Você está ali para ser um fazedor de diferença. Você está ali para mudar as situações negativas da tua rua, do teu bairro e quem sabe desta cidade. Para você transformar o seu mundo ao seu redor, você precisa permitir que Deus haja na sua vida. Não permita que o peso dos obstáculos venha imobilizar a tua fé, venha imobilizar a tua visão, e você venha ser um crente sem fé, sem visão, sem expectativa de coisas novas acontecer. Precisamos enxergar a realidade das coisas sob a lente de Deus. Nós não podemos fazer como os discípulos. Certa feita, Jesus disse aos discípulos: vamos voltar, vamos a Jerusalém. E eles passaram por Samaria, e os samaritanos, e mandou o mensageiro diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar uma posada. Mas os samaritanos não receberam os discípulos de Jesus. Não receberam, porque eles viram que o aspecto da caravana, Jesus e os discípulos iam para Jerusalém, e os samaritanos não se davam com os judeus. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, que aqueles homens não receberam Jesus, não receberam os discípulos, Tiago e João, que era o mais calminho, sabe o que ele disse? Jesus, vamos fazer o seguinte, permita que nós venhamos, Senhor, se tu queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez, permita que a gente ore para descer fogo do céu e consumir essas pessoas. Jesus disse: calma, discípulos, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então foram para outras aldeias. Será que você não está como os discípulos, dizendo que tudo vão para o inferno, que Deus venha castigar, que venha destruir tudo? Não, irmãos, o povo já está condenado, porque quem não recebe a Cristo já está condenado. Eles já estão indo de passo a largo para a destruição. O que eles precisam é de um atalaia, o que eles precisam é de alguém que interrompa essa caminhada
mandada para o abismo, e você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para realmente ser o canal competente para mudar a negatividade que está na tua rua, no teu bairro e nessa cidade de Blumenau. Jesus, quando viu Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. E quantas vezes você tem chorado pela tua rua, pelo teu bairro, pela cidade onde você mora, pela cidade de Blumenau? Quantas vezes você chorou por essa cidade? Quem sabe alguns choraram apenas quando houve a tragédia há dias atrás, de uma pessoa insana que entrou na creche e matou 4 pessoas. Quem sabe a cidade toda chorou. Mas só por isso, nós temos que chorar por essa cidade todo dia, dizendo: Senhor, salva Blumenau, salva o nosso estado, salva o nosso Brasil. Meus queridos, qual foi a última vez que você chorou pela salvação de alguém nessa cidade ou nesse estado e nosso Brasil? Não precisamos e nem podemos salvar a cidade toda. Você, quem sabe, não vai conseguir salvar o bairro todo, mas você precisa ser um fazedor de diferença. Você precisa fazer alguma coisa pela salvação das pessoas. Paulo, ele não conseguiu salvar Atenas toda, ele não conseguiu salvar nem aqueles que estavam questionando ou indagando a ele, mas a Bíblia diz que no final de tudo, alguns creram nele, alguns creram na mensagem, e alguns aceitaram a Jesus. Como a Bíblia fala, de 2 pessoas que creram na palavra que Paulo pregava. Eu quero lhe dizer, você não vai conseguir salvar toda a tua rua, todo o teu bairro e toda a cidade, ou estado ou país, mas alguma coisa vai acontecer se você falar do amor de Deus, se você falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso vai acontecer. Alguns vão crer, todos não vão crer, mas alguns vão crer, aleluia, porque você é o canal competente, você é o instrumento de Deus, você é o homem, a mulher que Deus chamou para fazer a diferença. Quando Paulo olhou a cidade e percebeu que a mesa estava perdida, ele começou a agir. Seus projetos eram simples, era conversar na praça, conversar com as pessoas, falar de um Deus poderoso que ele conhecia muito bem. A cidade de Atenas não foi mudada por inteira, mas Paulo, ele usou sabedoria, porque quando ele estava andando pela cidade, ele viu toda a idolatria punjante no coração das pessoas. E Paulo, ele viu que tinha um altar, e no altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles eram tão idólatras que eles imaginavam: e se nós estamos adorando todos os deuses e não colocamos um Deus aí que pode, quem sabe, se vingar de nós? Então eles colocaram a placa: ao Deus desconhecido. Nós não conhecemos esse Deus ainda, mas vamos fazer um altar para ele. E Paulo pegou isso, disse: olha, o que vocês estão indagando, que eu estou falando sobre ressurreição, sobre isso, sobre aquilo, eu estou falando de um Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço. Eu vi uma placa que você escreveu ali: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. Ele anda comigo, Ele está comigo, Ele vive comigo. Aonde eu vou, Ele vai, porque Ele me transformou, Ele mudou a minha vida, e Ele quer mudar a de vocês também. Aleluia. Podemos começar com, quem sabe, projetos pequenos. Seja fiel no pouco, faça alguma coisa. Mas pastor, o que eu estou fazendo é insignificante. Faça, tenha graça, tenha poder para fazer a diferença. Faça alguma coisa que o Espírito Santo está movendo você. Se você quer mudar o seu mundo em sua volta, comece com o que você tem em suas mãos. Deus falando com Moisés disse: o que tem nas tuas mãos? Eu tenho apenas uma vara. É com essa vara, é com esse cajado, é com isso
isso que você vai fazer maravilhas e prodígios. É com aquilo que Deus te deu. É pouco, você acha insignificante, mas Deus vai te usar através desse pouco, através daquilo que você recebeu de Deus, aquilo que está nas suas mãos. Faça, não pensa, mas isso é insignificante. Não pense em coisas grandes. Começa com o pequeno que Deus te deu e coisas extraordinárias vão acontecer. Paulo, ele não ficou parado, seu coração não permitia ficar indiferente diante de um quadro negativo, e que isso venha acontecer com você, meu irmão, que você, meu amigo, possa entender que Deus te ama. E você, meu irmão, que você possa entender que você não pode ficar indiferente com os perdidos da terra, com aqueles que não conhecem a Jesus. Precisamos de pessoas que oram, que intercedam pela igreja, pelos perdidos da terra. Precisamos de pessoas que ajudem, por exemplo, as crianças no berçário, na escola dominical, nos trabalhos infantis. Você pode visitar alguém, você pode falar do amor de Deus a alguém, você pode ajudar os grupos familiares, você pode visitar alguém. Você precisa realmente evangelizar. Pastor, mas eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu tenho dificuldade em falar. Eu não sei a tua aptidão no falar, mas o evangelho é muito simples. Tinha um cego que foi curado por Jesus, e as pessoas cheios, os anciões, da sinagoga, os escribas, os fariseus, foram indagando: mas quem é que te curou? Você era cego mesmo? E ficaram indagando, e o cego, ele disse: olha. E eles perguntavam: quem é que te curou? Quem me curou, não sei. Não sei explicar direito. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O que você precisa é testemunhar do que Jesus fez na tua vida. Quem sabe você não pode fazer, não tem capacidade ou habilidade para fazer toda a defesa do evangelho. Quem sabe você não tem habilidade para conhecer todos os textos da Bíblia. Mas você tem algo na tua vida. Você tem Jesus que transformou você. Olha quem você era. Olha pelos caminhos escusos que você passou. E olha a tua vida transformada. Então é só dizer: eu não sei falar todas as coisas, não conheço todos os textos da Bíblia, mas uma coisa eu sei: Jesus que eu sirvo, Ele me transformou. Eu era assim e Jesus me transformou. O cego disse: olha, quem é Jesus eu não sei, só sei dizer que esse homem, Jesus, eu era cego e Ele me curou. Aleluia. Você pode fazer alguma coisa. Meus irmãos, não há tempo para você ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente com a sua, por exemplo, contribuição na igreja, com os seus dízimos à casa do Senhor. O tempo é agora de você ser fiel à casa do Senhor. A porta está se fechando, a noite está chegando, quando ninguém poderá fazer mais nada. Faça o que você puder para ser fiel com os seus dízimos, para contribuir na obra missionária. A obra missionária tem que ser feita agora, porque daqui a pouco não vamos conseguir mais mandar missionários ou mandar ajuda aos missionários. Os segredos da vitória de Paulo estava porque ele olhava para as pessoas, olhava para a cidade com os olhos de Deus. E eu quero dizer que há o mesmo segredo, a mesma chama, aquela mesma maneira de fazer a diferença que estava em Paulo, está ao seu alcance. Não se impressione com o que está ao seu redor, enxergue as coisas com os olhos de Deus. Você pode, quem sabe, ser PhD em qualquer coisa, mas se você não conhece a Deus, se não conhece o Deus vivo, se você não tem experiência com o poder de Deus, você está perdendo muita coisa ou tudo na vida. Paulo tinha intimidade com o Senhor e ele deixava o Espírito Santo trabalhar fortemente em sua vida. Ele era guiado, ele era movido pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha paixão pelas almas, ele sentia-se devedor tanto a gregos como aos bárbaros, a toda a raça
ele sentia devedor, ele sentia que ele tinha que pregar, que ele tinha que testemunhar da grandeza de Deus em todos os lugares, porque ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Mas a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, Jesus transformou a vida dele, ele foi um homem transformado. E agora, transformado, ele sentia devedor. E eu quero dizer, você foi transformado pelo poder do Evangelho, e você também é devedor. Você precisa fazer alguma coisa enquanto está vivo. Porque na sepultura, como diz o sábio Salomão, aonde vamos, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer alguma coisa. Ou você não pode perder a oportunidade de fazer alguma coisa. A Bíblia fala de um homem que perdeu a salvação. Enquanto estava com vida, ele não queria saber de nada, não queria saber de Deus. Mas quando ele quando ele morreu, foi para o inferno. E lá no inferno, ele queria fazer alguma coisa. Lá no inferno ele queria que alguém viesse evangelizar os seus irmãos. Mas a palavra veio dizendo, lá tem os profetas, lá tem a palavra de Deus. Ele queria fazer alguma coisa depois que foi para o outro lado da vida. No outro lado da vida ninguém vai conseguir fazer mais nada. Se está salvo, foi salvo. Se não está, não está. Então o nosso tempo é aqui e já, e agora. Porque amanhã ninguém pode bater no peito e dizer, amanhã eu estou vivo. Você não pode garantir que amanhã estará vivo. Hoje é o momento aceitável. Hoje é o momento da tua salvação. E hoje é o momento de você, meu querido irmão, dizer, eu preciso mudar a realidade negativa em minha volta, e eu vou fazer alguma coisa enquanto é dia, porque a noite está chegando. Coloque-se em pé nesse momento. Meus queridos irmãos, Paulo foi um fazedor de diferença. Paulo mudou o seu mundo em sua volta, e você pode transformar o seu mundo. Eu não vivo no seu mundo e você não vive no meu mundo, mas em partes vivemos sim, no mundo dessa cidade de Blumenau. Você lá no seu bairro, lá na sua rua, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, você quem sabe olha com os olhos naturais e não tem jeito para esse povo, não tem jeito para esses meus colegas, cada vez mais perdido, cada vez mais atolado na bebida, na prostituição, cada vez mais atolado. Em nome de Jesus, olhe com um olhar de compaixão, olhe com um olhar de Cristo, dizendo, tem jeito. Eu fui chamado para transformar esta situação. Você foi chamado para mudar essa situação. Mude o seu mundo ao seu redor. Se todo crente batalhar para mudar o seu mundo ao seu redor, essa cidade será salva, esse estado será salvo, o nosso país tem jeito. Não, perdeu a esperança, não perca a esperança. Jesus está em você. Há o poder de Deus na sua vida. Paulo não perdeu a esperança. Ele foi mudando o seu mundo ao seu redor. E você precisa sair daqui entendendo, eu preciso ser um fazedor de diferença.